A Rádio Itatiaia trouxe hoje de manhã que o Cruzeiro está monitorando a situação de um meia colombiano do Milionários, Alan Loboa, 19 anos, jogador, não mentira, Milionários não, falei Milionários, o Independente Medellín. Medellín, desculpa, falei o clube errado, desculpa Alan aí os queridos amigos do Milionários e do Medellín. Ele que foi revelado ano passado pelo Medellín, jogou 20 partidas ano passado, 5 partidas nessa temporada atual. 19 anos, muito novo ainda, tá? No processo de transição para sair da base profissional. E a Itatiaia traz que o Cruzeiro tá sondando a situação desse jogador. A gente ainda não conseguiu apurar essa informação. A gente viu hoje de manhã, né? A gente tá acabando de entrar aqui no estúdio. Nós vamos correr atrás também para saber mais, para saber se vai fazer proposta, se foi só uma sondagem. Casa muito com o estilo de atleta que o Joaquim Pinto monitora no Cruzeiro, né? Meio sobre os radares ali dos grandes clubes europeus, né? Não estourou tanto. E ele é um meia mesmo, tá? Um meia central mesmo, ele não atua caindo pra beirada, ele tá sempre ali bem na faixa central, até ajuda muitos volantes voltando pra poder buscar a bola e carregar ela. Então tá aí, pode ser uma boa opção pra banco do Matheus Pereira, por exemplo, né? Se passaria ainda em algumas etapas do Sub-20. Lembrando, não temos informações de propostas, é só uma sondagem, é só uma consulta, mas pode ser que nessa daí saia jogo. Então ficar de olho nessa daí. O nome dele, Popó, esteve ontem ligado ao Vasco também. Verdade, Vasco isso, também verdade. Eu vi em algum lugar ontem verdade, é isso também mesmo. que o Vasco tinha interesse nele. Né? Não conheço o jogador. Também não. Acabou de surgir no futebol colombiano, né? Mas dizem, ontem quando eu vi o nome dele ligado ao Vasco, eu fui tentar descobrir assim, quem que é um pouco de jogador. Cara, li coisas boas, tá? Que é um menino realmente bem promissor. Vamos aguardar aí, ver se vai. Você acha que o Cruzeiro precisa desse mais um meia no elenco hoje? Acho que precisa porque primeiro a gente tava com a expectativa de que esse cara fosse ser o Batistella, né? Até pelo fato dele ter subido ao profissional, a pedido do Tite. Aí ele foi negociado. A gente tem outros meias que podem fazer essa composição, mas um meia de origem, camisa 10 de origem, alguém que só atue ali, sem improvisação, eu acho que ele seria, sim, um nome interessante. Assim como você, tá, gente? Não conheço, vamos pegar com o Garcês também. Se for bom jogador, e eu acredito que o Pinto ia monitorar um bom atleta, que ele tem feito isso, vide aí o nosso querido o Neiser, o próprio Arroio. O Arroio, né? Então, assim, já confio. Pinto tá com crédito. Ele é primeiro volante, viu? Pinto tá com crédito. E acho que é interessante, né? Jogador bom, gente, não tem problema vir, não. Não pode vir jogador ruim. Ele chega pra, assim... O Cruzeiro precisa do primeiro volante, só tem o Romero hoje. Tem o Wallace. O Cruzeiro precisa do primeiro volante, o Cruzeiro só tem o Romero hoje. Cara, na semana passada, quando vocês entrevistaram o Spindle... Tá lá, tá treinando. Então, mas ele falou sobre, quando foi questionado sobre volantes, são do treinador. Ele falou alguns, né? Não, tem o Gerson, tem o Japa, tem o Matheus Henrique. Ele foi citando vários jogadores que podem fazer essa função, isso, Murilo Hickman, né? Mas ainda assim, hoje... Se sai o Romero pra ser esse primeiro jogador do meio campo do Você Cruzeiro, não tem, com essas características de marcação, de destruição, gente que dá combate, você não tem. Isso aí, de fato, é uma das carências desse elenco. É claro, você pode buscar na base esse jogador, eu não acho que seja um problema, mas pra ter segurança, garantia, muito difícil. Eu acho que o Cruzeiro precisaria. Então a gente vai ter que debater, porque eu acho que o Cruzeiro ainda tem carências de elenco, tá? Eu discordei do Spindle aqui, inclusive, quando ele estava. Eu falei, eu acho que se a gente for pegar os pontos fortes do Cruzeiro, alguns têm carências importantes, que eu acho que caberia. Precisa ser desesperado? Precisa ir ao mercado desesperado? Não precisa. Precisa de gastar 30 milhões de euros? Não precisa. Mas eu acho que dá pro Cruzeiro fazer um trabalho melhor de construção de elenco para alguns jogadores. O Cruzeiro tá precisando de um ponta a mais, Rafa? Você acha que tá faltando alguém ali para essa posição para acrescentar qualidade? Pontas que nós temos, alguns deles simplesmente não têm sido utilizados pelo treinador, né? E aí, se não serão utilizados, eu entendo que o Cruzeiro precisa contratar. Eu não acho que o Kenji é a solução de todos os nossos problemas, é um garoto, vai oscilar, mas eu sinto que o treinador não tem confiança, não coloca, tá no final da fila, e aí se à frente dele tá o Wanderson, por exemplo, que é um jogador que tem um teto, aí eu sinto que a gente precisa.
porque a gente viu muito pouco do Kenji e pelas escolhas, me parece que vamos ver sempre muito pouco dele. E aí a gente teria Sinisterra, teria o Arroio, o Wanderson, o Marquinhos que tá lesionado, não sei quais são os planos do clube para depois que ele se recuperar. É claro que no cenário ideal a recuperação do Sinisterra vai ser bem feita, ele até elogiou, né, e falou que ele precisava de passar por esse processo. Eu acho que seria legal ter mais um jogador aí. O que a Rafa falou e eu comentei aqui, acho que não dá para mudar o discurso só porque o Cruzeiro venceu o América, né? Assim, eu não consigo conceber a ideia de elenco fechado, quando alguns jogadores ali ainda não receberam tantas oportunidades, mesmo com o momento pedindo. E aí não acho que o Kenji seja a salvação dos nossos problemas, seja ali um super astro que a gente tá perdendo o momento de lançar. Não, mas em alguns momentos o jogo pedia, né? E eu acho que o jogo contra o Coritiba ficou gritante, assim, em algum momento a equipe adversária num bloco mais baixo seria legal você ter 2 pontas. E aí é uma situação que eu até já cheguei a comentar. Não acho que seja culpa do Christian, tá? Mas chega um momento que as características do Christian talvez não casam com o que o jogo pede. Acho que o Christian é muito mais o cara para jogar como ele jogou ali contra o América, com poucos toques, para poder ajudar, às vezes, o sistema defensivo e para chegar muito na área como um elemento surpresa. Mas quando o jogo pede um ponta, um cara do 1 contra 1, do drible, de jogar em espaço curto, aí acho que o Christian esbarra num teto ali e outros jogadores poderiam fazer isso. Hoje, no elenco, a gente tem o Kenji, com essas características. E ele não é utilizado, então por isso eu não consigo conceber essa ideia de elenco fechado. O elenco não pode estar fechado se você não confia nas opções que você tem no banco. O Christian, ele é um jogador, em linguagem de Ronaldinho Gaúcho, né? Ele é um jogador 25 centavos, né? A bola chega, ele já devolve. Já toca. Ele já devolve. Ele não é um cara que fica encebando com a bola no pé, como o nosso Matheus Vital, que eu nem lembrava que existia. O Valu me fez questão de lembrar dele ontem no Loucos. Mas, assim, o Christian é esse cara que solta a bola. Mas quando a gente tá perdendo, às vezes você precisa de caras que tenham uma qualidade diferente, né? Sim. Então, hoje o Christian seria um cara bom quando a gente tá no 0-0 ou quando a gente tá ganhando, mas quando a gente tá perdendo, a gente precisa ter opções, assim, mais criativas, Rafa? Mais incisivas, talvez, né? Nem tanto criativas. Acho que o Christian, ele contribui muito no momento de construção do Cruzeiro também. E ele tem feito nesse lado esquerdo aí com o Gerson, que tem caído um pouco mais por lá, e com o Kaique, né? Eles têm conseguido construir de forma interessante. A questão é que, às vezes, e aí, independente de você estar perdendo, empatando ou vencendo, às vezes o adversário vai exigir de você características diferentes. Quando o Cruzeiro precisa ser mais incisivo, quando o adversário está com um bloco bastante baixo, está se posicionando muito defensivamente, assim, o Cruzeiro... E, aliás, não é só o Cruzeiro, né? Todas as equipes costumam ter dificuldade de furar esse bloco defensivo, essa linha bastante baixa. E uma das maneiras de você fazer isso é através de um jogador que tenha capacidade de drible, que seja incisivo, que busque a linha de fundo. Essa não é a característica do Christian. E aí, nesse tipo de jogo, seria interessante ter 2 pontas mesmo, né? E aí, dentro do elenco do Cruzeiro, talvez o Kenji seja um desses jogadores. Só que, repito, a comissão técnica não nos deu a oportunidade de avaliar o Christian, o Kenji, para dizer se ele vai ser esse jogador ou não, se precisa contratar ou não, porque não o oportunizou o suficiente. E aí eu não vou nem entrar em Ryan Leles e outros jogadores. Eu até vi uma notícia que a diretoria do Cruzeiro pretende que os jogadores da base venham a preencher as lacunas, né, possíveis lacunas do elenco profissional, mas para isso eles precisam ser utilizados. Não é só fazer número no banco de reservas, e alguns deles sequer estão inscritos no Campeonato Brasileiro. Então, o discurso e a prática, eles têm que caminhar muito alinhados. Eu não me importo da gente ter garotos... inclusive, eu acho que a gente tem uma safra de muita qualidade. Não acho que tem nenhum extra classe, assim, com exceção, talvez, do Cauã Prates, nessa idade sub-20 do Cruzeiro. Mas temos bons jogadores que podem, sim, compor o nosso elenco. Mas aí a comissão técnica vai precisar utilizar coragem para usar. Acho que o Kenji jogou em alguns momentos, mas quando a gente está falando aí de composição de elenco, ele vai ter que, para poder apresentar, talvez, uma carta dele, assim, né? Se ele pode ou não compor esse grupo, ele vai ter que jogar em certos momentos com o time titular. Até para a gente ver como as características dele vão ao encontro das características do nosso elenco, das nossas principais peças. Então, como ele se comporta jogando com o Matheus Pereira, com o Gerson, com o Caio Jorge.
Porque são pontos importantes que precisam ser colocados na análise. E aí, eu até entendo a ideia do Cruzeiro de dar oportunidade para atletas da base, mas esse experimento ele precisa de acontecer o quanto antes, porque a gente está falando de um clube, de uma diretoria que colocou no começo do ano como objetivo brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e dos demais títulos. A gente não pode deixar para, sei lá, na 19ª rodada olhar e falar, o Kenji não tem condições nesse momento de compor o grupo, precisamos ir ao mercado. Não, isso tem que acontecer o quanto antes, a gente ainda tem tempo na janela. Então, eu vou seguir com a ideia que, para mim, ainda não é uma situação aceitável falar em elenco fechado. Não sei se isso é só externo e internamente. Existe ali, sim, uma procura, uma atenção ao mercado. Acho que isso vai seguir acontecendo. Mas, assim, o Cruzeiro precisa de algumas peças e acho que a questão do atacante, mesmo com o Sinisterra voltando, foi algo que eu falei após a derrota para o Coritiba. Mesmo tendo o Sinisterra à disposição, mesmo tendo a Arroio à disposição, eu acho que a gente precisa desse ponta mais incisivo. Porque o que o Wanderson mostrou até aqui é que ele é um cara para um contexto muito específico. Talvez um jogo mais espaçado, onde ele possa correr mais nas costas da defesa. Mas quando o jogo pede dele esse drible, esse 1 contra 1, essa coragem, que em alguns momentos a gente até fala que aparece em excesso no Arroio, no Wanderson ela não aparece.